história da família dela se confunde com a história do nosso país. A história das fazendas e cafezais de Minas Gerais, trazendo junto também a mistura fina dos Alpes suíços. Com uma trajetória de grande sucesso no mundo dos negócios, essa mesma família aprendeu a lidar com muita dor, com a perda e com a superação. Minha convidada de hoje é Roberta Luxinger, que vai contar um pouquinho pra gente agora, nessa primeira etapa da entrevista. Roberta, como é que é essa história da sua família contribuir com a construção do Brasil, cafezais e essa mistura também com os Alpes suíços, né? Que loucura, né? Minas, Suíça, é um mix, um né? mix que contribui muito para a construção do país e para a economia do país. E ainda tem o Rio Grande do Sul aí no meio também. Nossa, mas vamos deixar o Rio Grande do Sul de lado, senão a gente, né? Mas enfim, história, como é que né? começa essa história da família? Essa história começa com o meu bisavô mineiro, Afonso Alves Pereira, que era candeeiro de boi, aquelas pessoas que puxam carro de boi nas costas, no ombro, para levar de um estado para outro, de uma cidade para outra, material. E ele, de grão em grão de café, a grosso modo dizendo, construiu um império. E na área de café mesmo? Na área de café. No setor de café. No setor de café. E na época era o baronato do café que existia, foi nessa fase. Ele construiu uma cidade. Qual cidade? Chama Miraí, na zona da Mata Mineira, perto do Rio, fica 3 horas do Rio, de onde vem o Ataúfo Alves, aquele cantor bem famoso de samba, que nasceu também em uma das fazendas dele. E ele construiu uma história formidável, que foi a base realmente de muito trabalho, de muita luta, e passou isso para todos os filhos. A filha mais velha dele era minha avó, a Cecília, que casa com meu avô suíço, Pedro. E como é que o avô suíço chegou em Minas, menina? Ele chegou, ele conheceu ela, na verdade, no Rio de Janeiro. Na época eram os bailes dançantes do Fluminense. Ai, que bárbaro. E ela conhece, ela é irmã dela, Vera Lúcia, conhecem o meu avô e o tio Mércio, que era um médico do Rio Grande do Sul. Na verdade, eles estavam estudando ainda. E se conhecem ali, dançam e em meses, poucos meses, se casam. Aquelas histórias de amor que a gente sonha em viver. Ele, na época, morava já no sul, porque a família, ele e demais primos, estavam construindo a Adubos Trevo, que foi uma das primeiras, foi, acho, salvo engano, a primeira empresa de adubo no Brasil, com uma tecnologia toda vinda de fora, isso não existia aqui. E você sabe que ano mais ou menos isso? Eu não sei te precisar, mas isso tem uns, talvez, 60 anos que foi essa fase. Então, ela leva ele, obviamente, para conhecer os pais sempre, estarem lá passeando. Depois de casado, ele decide até passar uma época em Miraí com ela. Se apaixonou por fazenda e tudo mais. Essa é a parte da Suíça, né? A parte da Suíça. Ele foi um suíço nobre, cuidando de fazendas em Minas Gerais. Deu muito certo. Fabuloso. Ele tinha Ao invés de trazer médicos de Cuba, vamos trazer médicos nobres da Suíça. E ele tinha total noção de negócios. Já na época dele, ele já havia estudado em Nova York, faculdades e tal. E foi muito bom, porque o pai era um coronel, com uma visão óbvio, de homem de negócios, mas não com uma visão para fora. De um mundo mais expansivo. E o meu avô trouxe essa visão para o sogro. Então, foi realmente uma melange que deu muito certo. E depois tiveram filhos, de onde nasceu meu pai e a minha tia. E a tua tia. E a gente vai... Como a gente vai contar no próximo bloco, toda a história que aconteceu com o lado da família do seu tio e da sua tia, como é que foi, então, a contribuição dessa parte da família já no mundo dos negócios no Brasil? Como é que se deu esse desenvolvimento? O meu bisavô, Afonso Alves Pereira, ele chegou a ter 24 fazendas gigantescas em Minas Gerais.
ele construiu nessa cidade, que era um brejo, um arraial antes, ele transformou em cidade. Ele queria que fosse autossuficiente. Então, ele um dia disse, eu vou construir uma usina. Então, ele construiu uma usina. Ele, que hoje é a companhia Força e Luz, Cataguases Leopoldina, a Energisa, que é uma das maiores provedoras de energia para Minas Gerais. E tem no Nordeste também, não me lembro, mas me parece na Paraíba. E para a época era muita novidade. Ele construiu fábricas de tecido que empregava a cidade inteira. Ele construiu Tudo isso, a gente está falando do meu bisavô. Do seu bisavô. Eu quero entender para quem deu continuidade a tudo isso, onde isso foi para o resto da família, avós, pais, tio? E ele construiu um banco também. E esse banco, em uma das dívidas do Estado de Minas Gerais, ele era muito ligado a governadores e tudo, ele chega e empresta, o banco dele, que chamava Banco Miraí, empresta dinheiro para o próprio governo de Minas. Fabuloso. E uma pessoa que veio do nada. Incrível. Essa força, essa energia dele, ele passou para todos os filhos. Mas eu acho que quem mais sugou isso realmente foram os filhos da minha avó, né, que foram a minha tia e o meu pai. A minha tia se casou com um inglês, e esse inglês, empreendedoríssimo também, veio morar, estamos importando isso. pessoas fabulosas para o Brasil, fantástico. Ele deu continuidade a grande parte também das coisas da família e sempre fazendo crescer mais. Teu pai? Meu pai foi morar em Israel, em Jerusalém, num kibbutz, que não me lembro o nome, mas é o kibbutz mais antigo de Jerusalém. Numa colheita da laranja, se apaixonou tanto por lá que não quis voltar nunca mais, ficou morando lá por um tempo. E quando voltou, ele voltou para ser fazendeiro. Com as tecnologias super avançadas, claro. E, enfim, toda a experiência adquirida lá. Eu quero usar um pouquinho do nosso tempo para falar do que você captou disso tudo na sua formação pessoal, no seu caráter, a sua visão de mundo em função dessa história, de toda essa contribuição que a tua família trouxe para a história do país. Ajudar. Pois a gente, ajudando as pessoas, a gente recebe o melhor sempre. Você é filha única. Eu sou filha única. E aí, como é que foi a sua história pessoal? 2 minutinhos assim, a minha história pessoal é muito engraçada, porque eu sempre tive tudo que qualquer menina quisesse ter, mas ao mesmo tempo que eu poderia ter tudo isso, meu pai me cortava tudo isso. Por educação? Por educação, óbvio. O que quer dizer cortava tudo isso? Cita um exemplo. Eu fui para o Rio de Janeiro estudar. Então, com que idade? Eu fui para o Rio com 15 anos. Com quem? Eu fui com uma ex-babá, chamada Edir, que foi minha babá que me criou, era uma figura, e fomos nós duas. Ela era engraçadíssima, que ela reclamava, é tudo muito restrito e tal, mas meu pai sempre ali firme. Eu, às vezes, tinha vontade de comprar bolsa, comprar roupa, igual toda menina nessa fase. E eu não podia, eu via as minhas primas comprando, eu dizia, mas como pode? Eu também quero, minhas amigas, e meu pai não dava. Eu, na época, recebia uma mesada que era uma coisa mínima, que era para pagar o condomínio, o colégio para comer, e ele me fazia ir para a escola de ônibus. Não. Então era uma vida assim totalmente miserável, que não sobrava dinheiro para comprar uma camiseta. Olhando para trás hoje, como é que você enxerga aí essa atitude? É o jeito que eu crio as minhas filhas. Ou seja, foi a melhor coisa. Nada me deslumbra, e aprendi realmente que com dinheiro a gente não se brinca, a dar valor.
a lutar sempre por tudo que a gente quer. A minha família tem essa história de trabalho, 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 luta, 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 essa constante. E ajudar. Me lembro que mesmo com essa mesada restritíssima, e eu ainda tinha aquela coisa de sempre ajudar. Então, sempre dividi minhas coisas, dava e emprestava e nunca pegava de volta. Eu sempre gostei disso, colocar uma pessoa com a outra. Isso é uma coisa muito minha. Olha, como nada nessa vida é um mar de rosas, né? Toda essa história também veio acompanhada de uma história, uma tragédia que abalou a sua família, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que essa força que você está contando pra gente foi o que ajudou a superar esse momento. Eu quero guardar um pouquinho do nosso tempo agora para chamar para o próximo bloco. Você vai contar toda essa história aí da tragédia de acidentes aéreos e perdas e como você encarou e encara isso até hoje, ok, Roberta? Gente, eu volto daqui a pouquinho com a Roberta contando mais histórias para vocês. Continuem ligados aqui comigo.